Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos gravar agora a aula de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 20 de agosto de 2020. Nós estamos na conclusão e hoje vamos encerrar o Livro dos Espíritos. A partir da próxima semana, os próximos estudos, nós começaremos de novo lá na introdução. Muitas pessoas entraram no estudo do Livro dos Espíritos na questão 100, outro na questão 200, na questão 500. Então a gente sempre fala que vale a pena e não deixar de ir, vai até o final e depois volta estudando o Livro dos Espíritos, pelo menos até aquela questão, aquele capítulo que a pessoa iniciou seus estudos, Então, os três últimos itens da conclusão, os itens 7, 8 e 9 da conclusão, nós vamos comentar agora. O item 7, conforme eu já havia dito nas outras duas aulas que eu abordei também a conclusão, a gente aqui não tem aquela dinâmica de perguntas e respostas. Então, eu vou grifando alguns trechos, vou destacando alguns trechos e comentando aquilo que é mais importante aqui nessa conclusão, certo? Então, logo no início do item 7, o Kardec coloca que existem três aspectos diferentes na doutrina espírita, As manifestações, os princípios da filosofia, ou seja, a filosofia espírita em si, e a moral. Embaixo ele vai dizer que isso é aquilo que normalmente a gente fala, As manifestações é a parte científica da doutrina, é a ciência. A filosofia é o corpo doutrinário propriamente dito, é o conteúdo do que pensa a doutrina espírita aí. E as consequências morais decorrentes dessa filosofia, E a ciência, na verdade, vem comprovar apenas essa filosofia também. Bom, então ele vai dizer que tem aqueles que se limitam a ver as manifestações e acreditar nelas, aqueles que compreendem as consequências morais, é um segundo grupo que já vendo as manifestações, puxa, se esse espírito está relatando essa situação no mundo espiritual, então existe uma consequência moral. Se o que ele fez gerou essa consequência, o outro fez algo parecido e teve também uma consequência parecida, então eu já passo a me preocupar, passo a aprender, melhor dizendo, com aquilo que a ciência espírita me mostra através das manifestações e, portanto, passo a compreender as suas consequências morais. E um terceiro grupo, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Aí não é só uma questão assim de me preocupar em não ter os resultados negativos, mas de ter realmente compreendido a doutrina, sentido a doutrina e passar a viver de acordo com os seus princípios. E aqui o Kardec fala de novo, viver ou se esforçar por viver, porque nós não podemos imaginar que no mundo de provas e expiações a pessoa vai conhecer a doutrina espírita e virar espírito puro. Não é assim. Ela passa a lutar contra as suas imperfeições, a lutar para superar as suas imperfeições. Portanto, não se trata aqui de sermos melhores do que ninguém, de conseguirmos dar grandes saltos no nosso progresso. Se trata sim de termos entendido o caminho que devemos seguir e a partir daí segui-lo. A partir daí procurar errar menos, ser melhor amanhã do que eu sou hoje, hoje melhor do que eu fui ontem, sempre no sentido de progredirmos na direção correta, não é? Porque quando estamos perdidos, não sabemos a direção a seguir, qualquer lugar é lugar, mas com o conhecimento da doutrina a gente passa então a ter clareza de para onde nós estamos indo e o que devemos fazer para que esse caminho seja mais suave. Então, Kardec reforça aqui nesse item que a doutrina espírita é toda uma nova ordem de ideias que, com certeza, bem compreendida essa ordem de ideias, modificará profundamente as atitudes daqueles que o conhecerem e, consequentemente, da humanidade. Tudo que a doutrina espírita nos ensina é
assim, com o objetivo de nos levar ao bem, ao nosso bem individual e ao bem coletivo, né? Uma coisa é interrelacionada com a outra. Ainda no item 7 da conclusão, ele vai falar se tem também 3 tipos de espíritas, aí tem 3 tipos de adversários. Os que negam sistematicamente tudo que é novo, né? Aqueles que não, por orgulho, não querem saber, né, da doutrina espírita, não estudam, simplesmente negam, falam que é uma bobagem e tal, não se preocupam. Os que, sabendo que aquilo é verdade, negam porque tem interesses. Aqui Kardec não acusa ninguém, mas ele está falando claramente de outros grupamentos religiosos que não têm interesse que a doutrina espírita mostre a sua verdade, e até de segmentos da ciência que são materialistas. Então, os materialistas eles sabem que aquilo que a doutrina está falando tem base científica, pode não ser a ciência positivista, mas tem base científica, mas não é interessante para eles aceitar isso. Então, segmentos materialistas da ciência e segmentos religiosos que por interesse não querem que a doutrina espírita prospere, né? Esses, nesse caso, seria por ambição, né? Porque se veem como adversários do espiritismo. E o terceiro grupo, os que encontram na moral espírita uma censura demasiado severa para os seus atos ou as suas tendências. E esses, então, por egoísmo, também negam a doutrina. Veja, pode parecer até estranho falar isso, porque não tem na doutrina espírita nenhuma lista de coisas proibidas. Não é absolutamente nada que a doutrina espírita fala, isso é proibido, isso não pode, né? O que a doutrina espírita fala de maneira muito clara é: você pode fazer as coisas e você vai arcar com as consequências daquilo. Sejam elas boas ou ruins, você colherá os frutos daquelas suas ações. E para muitas pessoas isso por si só já é uma coisa muito dura. Eu me lembro que estava ouvindo um programa de debate, se eu não me engano, era um trecho, um vídeo que eu recebi daquele pessoal que fazia o Pânico, aquele programa Pânico, e um deles, acho que o Emílio, que era o apresentador, não tenho certeza, ele fez uma crítica, o assunto ali surgiu alguma coisa sobre religiões de um modo geral, alguém fez um comentário positivo a respeito da doutrina espírita, no sentido de que ela era diferente, ela não visava enganar as pessoas. A pessoa que disse isso lá não estava ali como espírita, nada disso. Apenas por mínimo conhecimento que tem, falou, olha, a doutrina espírita não faz isso não, ela, pelo que eu sei, ela tenta esclarecer, né, através da fé raciocinada. Aí o Emílio lá fez um comentário que é bem nessa linha desse terceiro grupo aí. Mas a doutrina espírita fala que tem consequência para os nossos atos, isso é inibidor. Ou seja, ele é um desses que não quer consequência para os atos, né? Ele estava irritado com a doutrina espírita porque ela nos diz que tudo aquilo que nós fazemos tem consequência. Isso é uma estupidez, porque no universo é assim, não é uma regra criada pela doutrina espírita. Se eu como demais eu engordo, já falamos disso, né? Se eu bebo demais eu tenho consequência por isso. Qualquer ação que eu fizer, o seu estudo eu também tenho consequência desse estudo. E querer negar essa lei de causa e efeito é uma bobagem, realmente os meus interesses pessoais acima, né, dos interesses da lógica. Aqui tem uma questão interessante, né? O Kardec coloca que não podemos ter a ilusão de que a doutrina espírita ia de forma súbita mudar o pensamento de todo mundo, mas que é paulatino, que aos poucos esse pensamento vai se transformando, né? Até porque
o grau de entendimento da doutrina não é o mesmo para aqueles que frequentam a casa espírita ou leem a obra espírita, nem mesmo para aqueles que trabalham. Cada um tem uma maturidade espiritual, uma maturidade intelectual para compreender. Alguns de nós vamos demorar muito mais para compreender lições simples, outros de nós vamos ter mais facilidade, porque já trazemos bagagem nesse sentido, né? Eu vou parar essa primeira parte por aqui e voltamos ainda no item 7.